Fala galera, seja bem-vindo ao nosso canal, eu sou o Jimmy e hoje eu vim trazer para vocês uma palavra rápida, algo que Deus ministrou ao meu coração uns dias atrás. E eu e minha esposa nós fomos convidados para estar levando uma palavra no culto de jovens. E nós levamos aquilo que o Espírito Santo queria que Ele dirigiu para que nós levássemos. E nós levamos uma palavra edificadora, contamos um pouco da nossa história, de como Deus moveu, de como Deus fez, conforme a vontade dele do nosso relacionamento em corte até o nosso casamento. Ao acabar o culto, um jovem veio até mim e ele pediu para que eu anotasse o número dele porque ele queria conversar comigo. E eu falei assim, não, anota o meu já, daí você já me manda mensagem, a gente já conversa já. E eu passei o número dele para ele e esperei um dia, esperei outro, esperei 3 e ele não me mandou mensagem nenhuma. E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração que eu precisava falar com ele. Eu precisava falar com ele. E daí passou uma semana eu esperando e nada, eu tive que dar um jeito, eu fui atrás do telefone dele e acabei conseguindo. E eu entrei em contato com ele e ele começou a se abrir para mim. Ele começou a relatar que ele tinha um relacionamento, os dois eram da igreja, tinham um relacionamento com Deus, eles tinham a bênção dos seus pastores, dos seus pais, e infelizmente eles caíram. E quando eles caíram, a moça engravidou. E a partir daí o relacionamento dele começou a dar tudo errado. Eles brigavam toda hora, acabaram terminando e ela não quer mais saber dele. E isso ele estava carregando, o pecado ele estava carregando, isso estava machucando, matando ele espiritualmente e sentimentalmente também. E ele começou a se abrir por causa que aquilo estava ferindo, aquilo estava atrapalhando, porque todo momento ele ficava pensando no pecado, no pecado, no pecado, no pecado, no pecado. O diabo vinha e atacava na cara dele, vinha e atacava na cara dele, que todo momento ele era pecador, ele era falho. Ele tinha se arrependido, mas só que todo momento ele se martirizava por causa daquele pecado, daquele pecado. Aí chega o ponto onde o Espírito Santo ele quer ministrar no meu coração. Os jovens, eles sabiam que era pecado, eles sabiam que eles estavam errados. E o jovem ele até foi conversar com a parte da liderança da igreja dele para pedir uma ajuda, porque ele estava mal sentimentalmente, mal espiritualmente, ele queria uma ajuda. E quando ele foi até alguém para que pudesse ajudar, um dos líderes deles, e eles acabaram falando que isso é consequência. Você fez isso, sabia que era pecado, você vai ter que arcar com as consequências. Mas acabou não ajudando o jovem, porque o jovem ele queria uma palavra de conforto, de ânimo para ele, naquele momento. E o Espírito Santo ele me dirigiu para que eu falasse isso para ele, para que eu tivesse palavra certa, para que o momento que ele precisa. E eu acabei falando o que o Espírito Santo dirigia para mim, e ele começou a se abrir, e eu vi que ele tomou posse das palavras que Deus começou a ministrar para ele. Ele começou a falar, começou a relatar, porque quando ele ia para os líderes dele, eles só falavam as coisas que realmente ele sabia que era consequência dele, que ele ia ter as consequências, mas só que não era o que ele precisava de uma palavra de conforto, algo que confortasse, porque ele estava carregado, ele estava levando aquele pecado, estava levando, e não estava deixando de lado, ele não estava entendendo que Deus ele o perdoava, a consequência iria vir, sim, mas Deus ele iria perdoar. E ele estava carregando aquele pecado. Todo momento ele ficava pensando naquele pecado. Ele ficava pensando por que eu fiz isso, por que eu fiz isso, por que eu fiz isso. E ele começou a atrapalhar o seu relacionamento com Deus porque ele estava dando ouvido ao diabo. Porque o diabo ele estava atacando todo momento na cara dele que ele era pecador, porque ele não merecia estar na presença de Deus. E ele era pecador. A todo momento ele me falou isso. Então que o Espírito Santo ele começou a dirigir no coração dele que ele precisava largar. Aonde é a palavra que o Espírito Santo ministrou em Isaías 43, 25? Somente eu, por minha própria causa, apagarei seus pecados e nunca mais voltarei a pensar neles. E a palavra de Isaías nos ensina que Deus ele esquece o nosso pecado, ele deixa de lado. A partir do momento que nós reconhecemos que nós somos pecadores, a partir do momento que nós entendemos que nós somos falhos, Deus ele reconhece o nosso pecado e esquece, ele deixa de lado. E aquele jovem ele estava carregando esse pecado. E as palavras que o Espírito Santo foi dirigindo para que eu falasse para ele, começou a trazer um alívio para ele. E ele começou a relatar para mim, ele falou, muito obrigado por você disponibilizar o seu tempo,
porque você não faz ideia o peso que você tirou das minhas costas. Não fui eu que tirei, foi o Espírito Santo de Deus, porque foi algo que o Espírito Santo foi dirigindo para que eu falasse para a vida dele, por causa que ele precisava de uma palavra só de conforto, uma palavra de orientação. E ele, depois que eu falei tudo aquilo que o Espírito Santo me dirigiu, ele pegou e começou a falar: agora eu sei o que eu devo fazer, muito obrigado, você me tirou um peso das minhas costas e agora eu sei como eu continuarei, eu sei que eu não preciso mais me preocupar com esse pecado, a consequência virá, mas o pecado Deus já me perdoou e Ele esqueceu. Então, era essa palavra que eu tenho para compartilhar com vocês. Não importa o pecado que você fez, Deus Ele te perdoa porque Ele é misericordioso. Não adianta você estar carregando, porque o diabo ele vai querer todo o tempo te acusar e atacar na sua cara que você é pecador, que você não é digno de ser chamado filho de Deus. Mas entenda que Deus ele te perdoa a todo momento. Ele esquece todos os seus pecados a partir do momento que você entende que você é pecador e se arrepende de todo o seu coração dos seus pecados, do que você pratica, que não vem de agrado a Deus. Deus abençoe, que essa palavra venha ministrar no seu coração e que você possa estar a todo momento entendendo que Deus ele te perdoa e Ele é misericordioso porque Ele te ama. Deus apavora, tamo junto e logo Ele vem.